Você tem dificuldade para memorizar os conteúdos que você estuda ou que você já estudou, ou daquela matéria importante que você viu, mas quando você foi para campo de estágio, ou até mesmo trabalhando no seu dia a dia, você fala assim: nossa, eu não lembro de mais nada, eu lembro só o nome da professora, eu lembro talvez um trabalho que apresentei, mas eu tenho dificuldade. Talvez são conteúdos básicos como esse, eu coloquei só alguns aqui e eu queria mostrar para você que tudo isso é possível você memorizar sem decorar de uma forma óbvia, uma forma objetiva, beleza? Galera, se você está vendo esse vídeo agora em fevereiro de 2022, em março, nos dias 8, 9 e 10, nós teremos uma jornada da transformação na enfermagem. Vou deixar o link aqui, participe, porque até isso aqui vai ser muito mais explicado lá. Participe, você vai gostar. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal se você me ajuda a criar esses conteúdos. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Galera, é o seguinte, por que as pessoas têm dificuldades de memorizar? São todo mundo? Não, são algumas pessoas. O primeiro passo é você talvez já estuda há muitos anos de uma mesma forma e de uma forma que talvez você não consegue aprender com certos tipos de professores, com certos tipos de metodologia ou determinados tipos de assuntos. Então, não é o professor o problema, não é o conteúdo o problema. Então existem variáveis, dependendo do conteúdo, dependendo do professor, dependendo da metodologia, você tem dificuldades. Ou seja, dependendo de tudo isso, você tem mais facilidades. Então vamos bater aqui uma real. Quando a gente fala de sinais vitais, provavelmente você aprendeu frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura, dor, e por aí vai. Qual que é o problema? O problema foi que você aprendeu isso aqui, ó. Em frequência cardíaca, você provavelmente aprendeu que o valor para adulto era de 70 a 100 batimentos por minuto, ok? Até aí dá tudo certo. Só que você meio que decorou esse negócio, tá? E quando você decora, na prática a gente não usa isso daqui de uma forma, como que eu posso dizer? Literal. A gente usa isso de uma forma clínica. E aí, quando você chega para fazer um estágio, quando você chega para trabalhar como um técnico, como um enfermeiro, você vai ter dificuldades. Por quê? Porque você está engessado aqui. Mas engessado em que sentido? Você meio que teve que gravar, fazer uma colinha, fazer um negócio para gravar isso aqui. Mas quando você tem isso na sua mente, que você precisa lembrar desses valores aqui, você precisa estudar de uma forma diferente. Como assim diferente? Você precisa que esses números, que é uma referência certa para a frequência cardíaca, faça sentido para você. Porque se não fazer sentido, você vai ser obrigado a decorar e vai esquecer. Você decora, passa na prova, passa um semestre, passa um ano, você esquece. Ou você tem dificuldades para lembrar. Por que você tem dificuldades? Porque aquele conteúdo ele não foi importante para o seu cérebro. Para que ele vai guardar uma informação que não é importante? Então, muitas das vezes você estuda isso aqui, passa um tempo você estuda isso aqui de novo, passa um tempo você estuda isso aqui de novo. Por quê? Toda vez que você estudar e esse conteúdo ele não for importante para você, para que ele vai armazenar? Éder, então me diga aí como que eu tenho que estudar para eu memorizar, para eu não ter que decorar, enfim, galera, é muito fácil. Vamos lá. Para baixo, né, um valor menor que 60 ou um valor maior que 60, você já sabe o que é. É uma bradicardia. Então você tem que pensar o seguinte: o que é uma bradicardia? Uma frequência cardíaca baixa. O que é uma bradicardia? Responda isso várias vezes. O que é 60? O que é um valor abaixo de 60? É uma bradicardia. O que significa uma bradicardia? Frequência cardíaca abaixo de 60. O que isso resulta na parte clínica? Resulta em um bombeamento lentificado. E isso gera problema no quê? Esse bombeamento lentificado vai reduzir pressão arterial, vai reduzir fluxo no corpo todo, inclusive no cérebro, ou seja, vai reduzir a perfusão. Esse fluxo reduzido vai diminuir a pré-carga. Então isso aqui você tem que começar a fazer o quê? Correlação. Se você não fizer correlação, você só decorou o valor e talvez esquece ainda. Então você tem que pensar o seguinte:
Não é o número mais importante. O importante é a clínica do seu paciente. Se o seu paciente está com 40, tá, eu te falo, beleza, o paciente está com 40 de batimentos por minuto. Bradicardia. E aí, o que isso é importante para você que é um profissional de enfermagem? 40 significa o que para você? Só bradicardia? É só um termo para você fazer a anotação ou talvez a evolução desse paciente no final do plantão? Não, bradicardia significa que a frequência está baixa, que esse paciente provavelmente vai ficar hipotenso, isso caracteriza uma instabilidade hemodinâmica, dificulta a pré-carga, dificulta a perfusão, isso vai alterar parâmetros laboratoriais desse paciente. Então, é disso que você precisa. Então, toda vez que você se deparar com um paciente com a frequência cardíaca baixa, você tem que fazer essas correlações. Da mesma forma, quando você encontrar um paciente com este valor, o cara está com 170, uma frequência cardíaca rápida, vai ter muito fluxo sanguíneo, vai ter um aumento da pressão arterial, só que isso também não é tão efetivo. Por quê? Porque o músculo cardíaco não consegue trabalhar nessa velocidade. Um paciente adulto, tá? Um paciente adulto por muito tempo, então isso é ruim. Então, esse paciente não tá legal, esse paciente está grave, esse paciente precisa de uma atenção, esse paciente precisa de um lugar específico, ele não pode ficar dependendo do lugar naquele setor. Então, ele tem que ser movido para uma emergência, movido para uma UTI, entende? Então, não é você saber 60 a 100. 60 a 100, ok, mas isso tem que fazer sentido na clínica. Quando isso faz sentido para você, você não decorou, você aprendeu e isso vai ficar muito fácil, tá? Não vou falar dos outros para a gente mudar de tema. Curativo. Gente, tem muito enfermeiro que não sabe curativo e eu até brinco. Cara, enfermeiro que não sabe fazer curativo não é enfermeiro. Porque ninguém faz curativo a não ser enfermeiro. Ninguém em que sentido? Galera, entenda. O curativo não é que ele é privativo do enfermeiro. A gente tem técnico que faz, a gente tem médico que faz. Mas o enfermeiro é a peça fundamental para fazer o curativo. Tá? Se você pegar a massa, quem tem que fazer a avaliação da lesão, indicar uma cobertura, é o enfermeiro. Então pensa comigo, se esse conteúdo aqui é importante, por que você não sabe? Ah, eu já estudei, mas eu não consigo aprender. É porque você decorou, aquele assunto não era importante, ou quem passou o conteúdo passou de uma forma robotizada. Forma robotizada você não aprende nada. Então eu já te dou o bizu. Como que é fácil o curativo? Galera, fisiologia da cicatrização. Olhou lá, qual fase da cicatrização aquela lesão está? Qual é o tipo de tecido? Avaliou isso? Beleza. O que é a cobertura que você quer indicar vai contribuir naquele momento que você encontrou da fase da cicatrização, do leito da ferida. O que você precisa proporcionar que aquela cobertura faça naquela situação? Você não precisa decorar, você só precisa entender o processo. Se você não entende o processo, você vai tentar decorar nome comercial de cobertura, você vai tentar usar hidrocolóide para todo mundo, hidrogel para todo mundo, de uma forma desnecessária. Por quê? Porque você só aprendeu um decoreba, tá? E assim, galera, serve para os outros. Sondagem. Qual é a finalidade de uma sonda? Qual a finalidade de você fazer um cateterismo no paciente? Por que você tem que saber? Por que você sabe que o cateterismo ele é estéril? Qual é a finalidade de você ter este conhecimento, tá? Medicamentos. Muita gente decora os medicamentos. Galera, não dá para decorar algo que você vai fazer todo dia. Você tem que saber para que serve a dipirona, mas saber também os efeitos colaterais dessa dipirona, saber também o que fazer quando tiver aquele efeito colateral. Por exemplo, o paciente começou a apresentar uma reação anafilática devido ao uso de dipirona. Ele não sabia que tinha alergia, foi a primeira vez. E você está preparado para descobrir que ele está tendo uma alergia e saber qual é a conduta? Então, não dá para decorar, você tem que saber. Então, memorizar, na verdade, é você fazer qualquer correlação com a clínica. E por isso você precisa pegar aquilo e aplicar a clínica. Pega aquilo e aplica a clínica. Para qualquer uma dessas situações e outras que eu nem coloquei aqui, tudo vai dar certo, tudo vai encaixar. Então você precisa de relacionar o que você está estudando com a clínica. Por que que a prática é o que é? Porque eu sempre correlaciono tudo que vocês veem na teoria com a prática. Por que o canal chama prática enfermagem? Porque, na verdade, não é a prática de fazer um procedimento, mas é uma prática clínica que eu venho trazendo para vocês, tá? Então eu pego um conteúdo teórico e transformo ele em algo óbvio, que é o que você vai precisar para o seu dia a dia. Gostou? Não deixe de participar da nossa semana, que vai acontecer agora nos dias 8, 9 e 10 de março.